Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que bom que a gente pode novamente se encontrar por meio dos canais aqui da comunidade para esse tempo de palavra, para esse tempo de pregação da palavra de Deus. Para mim é um privilégio poder chegar até na tua casa. Obrigado pelo espaço, pelo tempo que tu dás para nos acompanhar nas nossas reflexões. Eu não sei se vais assistir essa mensagem agora domingo de manhã ou ao longo da semana, mas o meu desejo é que quando estiveres aí, quando fores assistir essa mensagem, a bondosa mão de Deus esteja contigo, a bondosa mão de Deus te acompanhe, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao teu coração. Nós temos nos últimos domingos, desde o Dia dos Pais, nos aventurado a pesquisar e a conversar sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida, praticamente todos aqueles que se dizem cristãos, eles oram o Pai Nosso. A gente vê isso em concentração de time de futebol, a gente vê isso em velórios e outros lugares, as pessoas orando o Pai Nosso, mas muitas vezes é só uma repetição, são frases ditas sem muita reflexão do que de fato significa orar o Pai Nosso. E nesse tempo que nós temos então nos aventurado a detalhar e a conversar sobre cada uma das frases e cada uma das petições do Pai Nosso, nós temos descoberto uma profunda espiritualidade, uma espiritualidade que a gente em muitos momentos perde, em muitos momentos perdeu como igreja, perdeu como comunidade e perdeu também como cristão, como indivíduo cristão. Por isso a oração do Pai Nosso, ela é tão importante. Por isso a oração do Pai Nosso, ela entra inclusive na nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela entra como um dos documentos, um dos textos confessionais. Afinal de contas, a ISLB, a nossa igreja, ela tem no Catecismo Menor de Lutero, e na Confissão de Augsburgo inalterada, tem a sua confissão de fé, a sua fundamentação teológica da fé. E um dos textos que compõe o Catecismo Menor de Lutero é justamente o Pai Nosso e a explicação do Pai Nosso. O Pai Nosso tem uma clareza e uma profundidade teológica muito, muito importante e interessante. E por isso que a gente então tem conversado sobre a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela está na Sagrada Escritura, no texto de Mateus, o capítulo 6, os versículos 9 a 13, que dizem assim. Esse texto tem nos acompanhado então ao longo das últimas reflexões. E ele diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vimos até agora a introdução, Pai Nosso que estás no céu, a primeira petição, a segunda petição, a terceira petição, e hoje nós queremos nos ocupar então com a quarta petição do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. As três primeiras petições do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas três petições, elas têm muito mais um olhar para dentro da consciência do cristão, para dentro da consciência do discípulo de Jesus. Porque é a partir da criação dessa consciência do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Rei, do Deus que estabelece o seu reino, estabelece a sua vontade. Então, que a partir desta consciência estabelecida, o cristão, então, ele age. A partir da quarta petição, tem muito mais a ver com a prática da espiritualidade, tem muito mais a ver com a prática
da fé cristã, tem muito mais a ver com a vivência prática da fé. As 3 primeiras petições, elas têm muito mais uma perspectiva de criação de consciência, muito mais uma perspectiva de criação, de compreensão da fé cristã, de quem Deus é, afinal de contas, de quem Ele é e de quem é esse paizinho querido. Tem muito mais esse olhar teológico, muito mais esse olhar de compreensão, esse olhar de percepção, quem é esse nosso Deus que a gente pode chamar de paizinho querido, de Abba, de Pai. A partir da 4ª petição, então, a gente olha de uma maneira um pouco mais prática, uma maneira um pouco mais específica o que significa viver a fé cristã. Primeiro, uma tomada de consciência. Na sequência, vem a prática desse negócio todo. E a 4ª petição diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pede-se pão, pede-se pão. Mas, na verdade, quando Jesus nos ensina a dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está querendo com isso dizer muito mais do que apenas pão, do que o alimento físico. E aí eu acho muito bacana a compreensão de Lutero, quando ele no Catecismo Menor escreve o seguinte. Ele diz assim, quando explica o que é o pão nosso de cada dia. O que significa isso? Deus dá o pão de cada dia, mas também sem o nosso pedido, a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Mas pedimos nesta oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. E aí ele continua dizendo, o que significa pão de cada dia? Tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Lutero, quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele entende o pão nosso de cada dia como algo muito, muito mais amplo do que apenas o pão. Ele está falando aqui de maneira meio específica da dignidade humana, da dignidade da vida. Que ele fala de patrões íntegros, de vizinhos íntegros, de cônjuge íntegro, de uma família, de pão, de casa, de lar, de calçado. O pão nosso de cada dia se refere a muito mais do que apenas o alimento, se refere muito mais do que apenas aquilo que enche o nosso estômago, a muito mais do que aquilo que apenas pode saciar a nossa fome, mas se refere àquilo que pode conceder e conferir dignidade à vida humana. E nesse sentido, então, a oração do Pai Nosso, quando ela pede por pão, quando ela nos ensina a orar por pão, ela tem a ver com algumas coisas bem interessantes e importantes também, não só para o sustento da dignidade humana, mas para a nossa espiritualidade. A primeira coisa que essa petição do Pai Nosso me ensina é que devo eu confiar no cuidado de Deus. A oração do Pai Nosso, ela quer me levar justamente a confiar no cuidado de Deus. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, eu estou de alguma forma dizendo, Senhor, eu confio que Tu me darás o pão de cada dia, hoje também. É uma oração que de alguma forma nos leva a olhar com um olhar de dependência de Deus, com um olhar de confiança no cuidado constante, diário de Deus. Um cuidado com a vida, cuidado com a dignidade, o cuidado com uma vida onde a integridade dela seja preservada. Primeiro ponto que eu destaco é que essa petição do Pai Nosso, ela me ensina a confiar no cuidado de Deus. Eu posso testemunhar na minha vida, eu posso testemunhar na minha caminhada de fé, que Deus tem sido um Deus extremamente cuidadoso.
Deus tem sido um Deus extremamente zeloso comigo. Eu lembro que quando eu fui estudar teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu não tinha condições para isso. Meus pais também não tinham condições. Era num tempo bem diferente do tempo que nós vivemos hoje. Fazem isso já há mais de 20 anos. E em todos os momentos eu presenciei, eu experimentei o cuidado de Deus. Nunca me faltou. Deus cuidou, Deus proveu o pão. Deus proveu as condições mínimas para que a vida pudesse ser preservada, para que a vida pudesse ser mantida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é a oração de alguém que confia num Deus que de fato cuida de nós. O primeiro desafio é confiar que Deus cuida de nós, que não depende de mim, que não depende de ti, que não depende do nosso esforço coletivo. Porque se Deus não cuidar, o campo não produz. Mesmo que o agricultor tenha todo o cuidado possível, não produz. Precisa vir a chuva, Deus precisa permitir, a natureza precisa ser fortalecida, mas não depende de ti. Quantas e quantas são as histórias de homens e mulheres que plantaram, mas que não conseguiram colher. Deus é um Deus que cuida da vida. Esse é o primeiro grande ponto que eu destaco aqui neste texto. Nesta petição, melhor dizendo. O segundo ponto que eu destaco nesta petição do Pai Nosso é que é um antídoto contra a ansiedade. Orar pedindo o pão nosso de cada dia hoje é um antídoto contra a ansiedade. Muitas vezes a gente está ansioso, né? Como vai ser amanhã? O que vai ser semana que vem? O que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser esse negócio depois da eleição? Estamos vivendo um momento bastante tenso na nossa sociedade aí, por conta de troca de farpas e acusações e ódio crescente. Como é que vai ser isso? Essa petição do Pai Nosso, ela simplesmente me ensina que eu preciso entregar o meu cuidado nas mãos de Deus e crer que o pão de hoje será dado também amanhã. É um antídoto contra a ansiedade. Como vai ser o amanhã? Como é que vai ser o ano que vem? E se não der certo, será que vamos ter? Aí o discípulo de Jesus, ele é levado a uma outra passagem bíblica, onde diz, em Mateus 28, 20, Jesus diz aos seus discípulos no seu discurso de despedida, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Todos os dias. O Deus que promete o pão nosso de cada dia, hoje, é o Deus que promete estar conosco todos os dias. E por isso é um antídoto contra a ansiedade. Porque eu não preciso andar ansioso. E a ansiedade não vai fazer com que Deus se mova fora do tempo. A ansiedade vai me deixar mal, mas a ansiedade vai me deixar longe da confiança. E por isso é um antídoto contra a ansiedade, quando eu entendo que o hoje está sob o cuidado do Deus que promete estar comigo todos os dias. Não andeis ansiosos pela vossa vida, diz o texto de Mateus 6, um pouco adiante da oração do Pai Nosso. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados, vejam os passarinhos, vejam as plantas, não colhem, não guardam, os passarinhos não guardam em celeiro. É um antídoto contra a ansiedade, saber que Deus provê o pão de hoje, também amanhã, depois de amanhã. Antídoto contra a ansiedade. Essa petição, ela também, para mim, é um antídoto contra a ganância. Porque eu estou orando, dizendo, o pão nosso, coletivo, de cada dia do hoje, nos dá hoje, Senhor. É um antídoto contra a ganância. Vivemos tempos de muita ganância, do salve-se quem puder, da acumulação,
da compulsão, da compra desenfreada, do armazenamento, do estoque. Na maioria da casa dos que me assistem nesse momento, eu garanto que tem comida estocada. Não há problema, que fique claro, não há problema. Mas isso é sintoma, isso é sinal de uma sociedade que, extrapoladas as devidas proporções, ou resguardadas, melhor dizendo, as devidas proporções, é uma sociedade de ganância. Eu lembro que no início da pandemia, lá em 2020, a gente via cenas de pessoas estocando papel higiênico como se o mundo fosse acabar. A gente via pessoas estocando, é óbvio que também tinha o elemento do desconhecido agindo, atuando, mas que se vire o outro, eu vou levar papel higiênico para garantir a minha situação. Queridos, vivemos uma sociedade de ganância e essa petição do Pai Nosso, onde eu peço pelo pão nosso de cada dia, hoje, é um antídoto contra a ganância, do acumular, do ter em demasia. Orar para que o meu próximo tenha pão, orar para que o meu próximo tenha a sua dignidade preservada, orar para que o meu próximo tenha também as suas condições de que a sua família esteja bem. Não é só uma oração, é também um comprometimento. Se eu, como discípulo de Jesus, sei que existe alguém que não tem as suas condições de dignidade preservadas, eu preciso entender que quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é Deus de alguma forma dizendo, divide com ele. Divide com ele. Ele não tem. Eles não têm. E interessante que em momento algum a oração do Pai Nosso vai dizer o pão nosso aos que merecem, aos que trabalham, aos que se dedicam, aos que se esforçam. Dá hoje. É óbvio que a Bíblia também vai nos alertar sobre a importância do trabalho, a importância do economizar, a importância do administrar seus bens com sabedoria, com discernimento. Tudo isso a Bíblia fala também. Mas eu não posso pregar para alguém que está de barriga vazia. Mas eu não posso pregar para alguém que não tem o que comer. Eu não posso punir crianças cujos pais talvez são irresponsáveis. Eu preciso alimentá-los. O pão nosso de cada dia nos dá hoje tem a ver com a prática da generosidade, tem a ver com a prática da partilha, tem a ver com a prática da divisão, tem a ver com a prática de uma economia que é diferente da economia global, mundial, na qual nós estamos inseridos. Na prática da economia do reino de Deus, no dividir está a multiplicação. No dividir está a multiplicação, o aumento da alegria, do bem-estar, da qualidade de vida, o aumento da gratidão. Quando nós, com generosidade, doamos, ofertamos, nós partilhamos, nós socorremos, quando nós fazemos isso a partir da fé em Jesus, no fim das contas, quem recebe é abençoado, mas eu também sou abençoado, porque eu percebo que o Deus que está comigo todos os dias não deixa faltar o pão de cada dia na minha mesa. E isso não é um discurso ideológico, isso não é um discurso de cunho A, B ou C, nada disso. Isso é vivência da fé. Isso é vivência da fé. A vivência da fé não me permite estar satisfeito e saciado, enquanto ao meu lado tem pessoas passando por necessidades. Na lógica do mundo em que vivemos, é a lógica do merecimento. Ah, mas nunca se esforçou. Ah, mas ele nunca quis nada com nada. Ah, mas é um malandro. Ah, mas é isso, mas é aquilo. A gente sempre acha justificativas para colocar a pessoa na situação em que ela está.
E de fato, eu penso que em algumas situações não há um esforço, não há um desejo de mudança. Mas isso não justifica que eu me empanturre e o outro esteja com fome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje tem a ver com essa partilha, essa coisa bonita de Jesus chamando os seus discípulos, dizendo, gente, deem de comer. E os discípulos dizendo, nós não temos o que dar de comer. Nós não temos o que dar de comer. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Despede essa turma, manda eles embora, para que eles vão por aí e comprem comida, se é que vão conseguir alguma coisa. E Jesus diz, me dá aqui esses 5 pães e 2 peixes. E a partir da ação de Deus sobre aqueles 5 pães e 2 peixes, uma multidão é alimentada. E as sobras ainda são coletadas. E sobraram 12 pães cheios, 12 cestos cheios de pães. Queridos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje tem a ver com a generosidade. Tem a ver com alguém que se entende abençoado por Deus e por estar abençoado por Deus pode também partilhar daquilo que Deus já lhe preparou, já lhe deu e já lhe concedeu. A gente precisa entender que a oração do Pai Nosso, ela quer nos levar a confiar em Deus, saber que esse Deus está conosco todos os dias e, portanto, o pão nosso de cada dia é uma preocupação de Deus conosco e não nossa. É um antídoto contra a nossa ansiedade. Deus vai agir, Deus vai cuidar, Deus vai zelar de ti, mas é um antídoto também contra a nossa ganância. E aí eu lembro de uma experiência que eu tive em São Leopoldo, enquanto eu estudava. Eu não sei em qual ano da faculdade eu estava, 1º ano, 2º ano. Eu só lembro que era muito frio. E no Rio Grande do Sul sopra um ventinho que eles chamam de minuano. Eu estava caminhando no centro da cidade de São Leopoldo, na principal rua, e fui abordado por uma senhora numa esquina e pensei, pronto, agora estou sendo assaltado. É uma região bastante violenta, bastante perigosa, e essa senhora, vendo meu espanto, ela, calma moço, eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, outra coisa a não ser que tu me dê um dos teus casacos. Eu estava com uma jaqueta térmica, eu estava com uma camiseta manga longa e ainda estava com um casaco de lã gola V. Sabe aquele casaco que tu tanto gosta de usar? Ela disse, eu estou morrendo de frio, eu não tenho roupa para usar. E ela estava com uma bermuda toda gasta já também, e com uma camisetinha toda encolhida de frio. E aí eu vendo aquela situação e lembrando que Jesus me ensina a orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu há poucos dias tinha lido de novo essa explicação de Lutero a essa petição do Pai Nosso. E lembrando que talvez o pão que ela estava precisando naquela hora não era para o estômago, mas era para espantar um pouco daquele frio tenebroso que estava fazendo naquele dia. Eu disse para ela, depois de alguns segundos de conflito pessoal, eu disse para ela só um pouquinho, tirei minha jaqueta e dei para ela o meu casaco gola V. Foi-se ela embora com o meu casaco gola V, meu casaco de lã gola V, que eu tanto gostava. Eu confesso para ti que não foi fácil, mas foi interessante, porque eu fui embora sem sentir frio. E aquela mulher nunca mais a vi, foi sentindo menos frio. Na divisão, mais calor. Eu não conto isso para me gloriar, não. Mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nosso é meu próximo.
e Ele exige de mim atitudes concretas. A primeira coisa que me ocorreu quando eu vi aquela mulher, eu pensei assim, vai trocar por droga. A primeira coisa que me ocorreu foi, não vou dar nada, capaz que se vire, no mínimo vai trocar por drogas. Não sei se trocou o casaco por drogas ou não, acredito que não. Acredito que ela estivesse sendo sincera, talvez numa atitude de desespero. Ou talvez essa mulher também tivesse dito, Deus, eu estou com muito frio, eu preciso que alguém me dê um casaco. Não sei. A gente não sabe o que rola nos bastidores do mundo espiritual. A gente não sabe o que rola na sala de decisões de Deus. Gente, eu não sei se Deus tem uma sala de decisão, que fique claro, mas só para a gente imaginar isso. Não sei. Mas fato é que no dividir os casacos, todos saíram mais aquecidos. No dividir o pão, a gente tem uma vida digna. E a gente tem condições de, a partir do pão dividido, também conversar e dizer, quem sabe está na hora de mudar algumas coisas. Eu sou veementemente contra o dar o peixe. Eu acho que a gente, no primeiro momento, dá o peixe, mas depois a gente precisa ensinar a pescar. E a cuidar do pesqueiro também. Mas Jesus me ensina de que a vida e sua dignidade precisam ser preservados. E ainda para encerrar, além da oração, além da petição do pão, pelo pão nosso de cada dia, ser um desafio a confiar no cuidado de Deus, é um antídoto contra a ansiedade, um antídoto contra a ganância. Também, ainda essa petição, ela me ensina a perceber que, sendo bênção na vida do outro, isso gera alegria no meu coração. Isso gera alegria no meu coração. Isso gera alegria no coração do discípulo, que sabe que Deus nos dá todos os dias, Deus cuida de nós todos os dias, e por Ele cuidar de mim todos os dias, Ele também quer me usar para abençoar e conceder as suas bênçãos na vida do outro. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele deseja a tua e a minha cooperação. A tua e a minha cooperação para que o pão chegue também no próximo, para que seja algo coletivo. Aí eu lembro de Deus no Antigo Testamento dando o maná, todos os dias, a porção ideal para aquela pessoa, para aquela família, para o sustento. Assim Deus continua agindo hoje. Só que hoje o maná não cai do céu. Hoje o maná entra nas nossas despensas, o pão nosso de cada dia entra nas nossas despensas, mas na despensa de muita gente não. E aí chegamos nós diante da situação em que Deus nos desafia a não acumular, mas a repartir, a partilhar. Porque eu creio, porque a minha fé, porque o falar do Espírito Santo ao coração me leva a perceber que Deus está comigo todos os dias e Ele cuida para que todo dia a vida seja preservada. E para essa sociedade acumuladora, para nós que somos acumuladores, que vivemos ansiosos com o amanhã, ainda na semana passada eu fiz um sepultamento. E deixa eu te dizer que tudo que a pessoa talvez tivesse acumulado ao longo da vida, ela não levou junto. Nós vivemos ansiosos, acumulando, agitados, preocupados com o amanhã, mas esquecemos que, em última análise, Deus nos dá o pão nosso de cada dia. E Deus quer me usar para que o outro tenha pão. E no final, a gente não leva nada junto. Todo o pão que a gente acumulou não vai junto. Às vezes fica para motivo de discórdia entre os descendentes. A gente podia ainda divagar muito mais tempo sobre essa petição, que é tão profunda, tão linda, tão bela, tão elementar da vida humana, mas nós precisamos parar por aqui. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê generosidade com a igreja, com o teu irmão,
com a família do teu lado. Deus te dê generosidade com o teu funcionário. Deus te dê generosidade com o teu patrão. Deus te dê generosidade para aquele para quem tu trabalha. Como assim generosidade? Sim, fazendo o teu trabalho com excelência, com dedicação, com amor, não pelo salário. Que tu tenha generosidade com o teu empregado. Que tu tenha generosidade com aqueles que te rodeiam. Lembrando que Deus nos dará a cada dia aquilo que precisamos para viver. Que Deus cuide e guarde a tua vida. Eu ainda quero orar contigo. Senhor, muito obrigado porque tu nos dás o pão de cada dia. Obrigado que tu também, Senhor, nos levas a perceber que somos chamados a distribuirmos o pão que temos em fartura com aquele que não tem. Senhor, nós vivemos num dos países do mundo que mais produz comida. Esses tempos atrás eu li alguma coisa que diz que de cada 5 pratos de alimento do mundo, 1 sai do Brasil. Por isso, Senhor, não há uma explicação e não há justificativas para que em nosso país tão rico tenha gente passando fome. Faz-nos perceber, Senhor, como discípulos teus, a importância de confiarmos no teu cuidado e de, portanto, não vivermos na ansiedade, mas sim sermos generosos, sabendo que na partilha existe multiplicação de sorrisos, de gratidão, de cuidado, de barriga cheia. Senhor, que ao orarmos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, possamos nós também ser lembrados da importância do cuidado com o outro, para que a dignidade da vida seja preservada. Abençoa-nos e guarda-nos em tuas mãos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que a bênção do Senhor esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que o Deus da generosidade, o Deus do cuidado, te acompanhe hoje e sempre. Amém. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na